Agora são 10 horas e mais 25 minutos. Confira 10h25. O Jornal das 10 está sendo sintonizado neste momento na residência da senhora Inês Boa Morte, em Coronel Xavier Chaves, que está completando hoje 91 anos de vida. Lá no bairro Vila Fátima, em Coronel Xavier Chaves, recebendo um abraço carinhoso dos amigos, das amigas, da família, principalmente da filha Rose e também do neto André. Parabéns, que Deus abençoe a nossa querida ouvinte, a dona Inês da Boa Morte, em Coronel Xavier Chaves. Hoje é celebrado o Dia do Folclore, uma data bastante representativa para a cultura popular de um país, estado, região ou município. Então, aproveitando do nosso costumeiro bate-papo, vamos bater um papo com o historiador, o estudioso José Antônio Ávila Sacramento. José Antônio, bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do Jornal das 10. José Antônio, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os milhares de ouvintes que estão nos acompanhando nessa linda manhã de quinta-feira: o que é folclore? Bem, Geraldinho, podemos dizer que o folclore é um conjunto de mitos, crendices, histórias populares, lendas, tradições. São aqueles costumes que são transmitidos de gerações em gerações, né, e integram a cultura popular. Manifestações desse tipo que ajudam a caracterizar a cultura de um povo. O folclore é muitas vezes confundido, e também é um termo muito próximo da cultura popular, da sabedoria popular do povo. Então, em resumo, folclore é isso, Geraldinho. Bem, José Antônio, gostaria de saber também de onde veio essa palavra folclore e por que o dia é comemorado em 22 de agosto. Geraldinho, a palavra folclore surgiu lá na Inglaterra, no século XIX, né, por um pesquisador inglês que se chamava William John Thomas. O termo folclore tem origem na união de duas palavras da língua inglesa: folk, que pode ser traduzido para o português como povo, né? E lore, que pode ser traduzido para o português como conhecimento. Então, dessa forma, a palavra folclore ganhou o significado de conhecimento do povo, ou aquilo que o povo faz, né? Que simboliza a cultura popular. E respondendo à segunda parte da sua pergunta, Geraldinho, porque o dia 22 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia do Folclore, é porque a primeira vez que a palavra folclore foi utilizada para fazer referência a esses costumes de um povo que eu falei antes, foi numa edição de jornal lá na Inglaterra, publicada a pedido de William Thomas, né, no dia 22 de agosto do ano de 1846, portanto no século XIX. Essa é a origem da comemoração, Geraldinho, 22 de agosto. Bem, então gostaria de saber qual a origem, ratificando, do Dia do Folclore no Brasil. No Brasil, né, comemoramos também hoje o Dia do Folclore, né? É uma data que tem alcance universal, né? Mas o Dia do Folclore no Brasil foi oficializado através de um decreto em 1965, na época que era presidente Castelo Branco, Geraldinho. A partir daí, o dia 22 de agosto passou a ser celebrado oficialmente aqui no Brasil como Dia do Folclore, né? E essa preocupação veio somar com aquela provocação, vamos dizer, no bom sentido, né, que começou no Brasil durante a Semana de Arte Moderna em 1922, onde várias obras tiveram como inspiração folclore, né? E depois, em 1947, foi até criada uma entidade de nível nacional, né? A Comissão Brasileira de Folclore, uma entidade muito importante que cuida das pesquisas e publicações oficiais nessa área. Então, isso começou lá em 1965 com Castelo Branco.
E você poderia dizer o que é o folclore brasileiro, Zé Antônio? Jorge, essa é uma pergunta que gera uma resposta que abrange muitas faces, né, muitas coisas, né? Há uma diversidade de conceituações para o folclore. Em geral, como eu disse, o folclore é reconhecido como uma manifestação de origem popular, né? Mas que é influenciado em vários níveis pelas tradições cultas, né? Podemos dizer que o folclore é um dos sinônimos para a cultura popular. E como cultura popular, folclore é a expressão da identidade de cada região do país, né? Cada uma dessas regiões, desses lugares com suas histórias, com suas crendices, referenciais culturais, né? Herdados de nossos ancestrais. O folclore brasileiro, Geraldinho, inclui mitos, lendas, contos populares, ritos e cerimônias religiosas, né? Cerimônias sociais, brincadeiras, provérbios, adivinhações, receitas de comidas, vestuário, né? Enfeites, orações, encantamentos, danças, cantos, gírias, até apelidos de pessoas, Geraldinho, de lugares, né? Desafios, né? Saudações, trava-línguas, festas, artesanato, medicina popular, bordados, música, e até mesmo maneira de criar e chamar os animais, né, lá no campo, né. A lista é grande, Jorge, muito grande. O Brasil possui um folclore riquíssimo, sendo impossível falar aqui sobre tudo, né. Se fosse falar sobre tudo, daria pano para manga, como se diz, né? Não teríamos espaço de tempo em todo o Jornal das 10. É uma atividade muito vasta, a atividade folclórica. José Antônio, e você poderia citar para nós alguns exemplos do folclore brasileiro ou não? Ah, sim, Geraldinho, muitos, né? Vamos, assim, dividir aqui em algumas partes, né? Mas isso vai muito mais além do que eu vou falar aqui. Das lendas, por exemplo, Negrinho do Pastoreio, a lenda do Boto, né? Cor-de-Rosa, a lenda do Curupira, do Boitatá, do Saci, né? Saci Pererê, nas brincadeiras, Geraldinho, por exemplo, a corrida do ovo na colher, né? Cabo de Guerra. Cabo de Guerra já foi até uma modalidade olímpica ali há anos atrás, né? Jogo de argolas, o ritmo do saco, uma sarranel, né, Geraldinho? Uma coisa que a gente, pelo menos eu, quando era criança, muito essa brincadeira de passar sarranel. Nas músicas, por exemplo, né? Peixe Vivo, Cai Balão, Fui no Itororó, o Cravo e a Rosa, né? E nas festas, né, para exemplificar aí, nas folias de reis, nas festas juninas, nas procissões, né? Algumas romarias, no festival folclórico lá de Parintins, né? Ou chamada Festa do Boi Bumbá, que é muito famosa. Então são desses alguns exemplos, poucos exemplos do vasto folclore brasileiro. E você poderia explicar alguns exemplos de manifestações folclóricas que acontecem na nossa querida São João del Rei, Zé Antônio? Ah, sim. As histórias folclóricas de São João del Rei são muitas, Geraldinho. Aqui há vários aspectos do folclore, na culinária, né, nas brincadeiras, na literatura, nas danças, crenças, superstições, etc., né? Ora, um dos grandes exemplos que eu vou citar aqui é a festa do Divino do bairro de Matosinhos, que é um grande exemplo do congraçamento da parte religiosa com o folclore, que foi agora, há alguns anos, recuperada, né? Os ritos dos congados, as folias, as danças, as músicas e outras apresentações populares que ocorrem aqui em Matosinhos, na festa do Divino, são também manifestações daquilo que é divino, né? Existe, Geraldinho, para exemplificar outra face, né, um livro de lendas que exemplifica muito bem outro aspecto importante do folclore são-joanense enquanto literatura. É o livro Contam Que, do escritor Lincoln de Souza. Tem causos que são interessantíssimos, né, que vale a pena ler, né, quem ainda não conhece.
E esses causos vêm sendo ensinados de maneira formidável, Geraldinho, pelo grupo Lendas São Joanenses, né? Que já se tornou um grande atrativo turístico para São João del Rei, né? Para a população de São João del Rei e também para os turistas, né? Para finalizar, vou dar um exemplo na culinária, né, Geraldinho? Você já deve conhecer, e muitos ouvintes devem conhecer o tijucano, né? Que é um pão de queijo recheado com bolinho de feijão. E também o carnaval, ritos das trezedeiras, a fabricação de eventos de amêndoas na Semana Santa, né? E por aí vai. Tudo isso é folclore, tudo isso é cultura popular, Geraldinho. José Antônio, para finalizar a sua participação conosco nesta manhã de quinta-feira, existem muitos estudiosos do folclore. Na sua opinião, José Antônio, quem é o maior especialista? Quem é aquela pessoa que se destaca nos estudos do folclore brasileiro? Você sabe? Sim, há muitos bons estudiosos nessa área. São muitos nomes, né, de pessoas vivas. Mas eu vou citar um nome de um grande estudioso que já faleceu para homenagear a todos os que morreram e os que estão vivos, né, que se dedicam à pesquisa folclórica. Na minha opinião, um dos grandes folcloristas brasileiros foi o potiguar Luiz Câmara Cascudo, né, o Câmara Cascudo, que nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, né, em 1898, faleceu no ano de 1986. Cascudo passou a vida toda estudando folclore e a cultura popular brasileira, né, e deixou uma obra valiosíssima, né, volumosa e de grande relevância sobre história, folclore, cultura popular. E dentro desses livros, nessas publicações do Câmara Cascudo, eu destaco o Dicionário do Folclore Brasileiro. O Geraldinho é um livro com mais de 600 páginas e para escrever o Câmara Cascudo usou os conhecimentos e pesquisas da vida dele toda, né? E buscou também subsídio em diversos colaboradores, figuras de expressão nacional e até de renome internacional, tais como Peixe, Heitor Villa-Lobos, Nelson Romero e outros. É uma obra, Geraldinho, que eu conservo na minha biblioteca e que eu recomendo a aquisição ou a leitura, né, pelos interessados em folclore, que é uma boa fonte, uma ótima fonte de consulta na área da folclorística, Geraldinho. Então, a minha homenagem vai para a Câmara Cascudo e também para todos aqueles que se dedicam a estudar o folclore brasileiro. José Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco nessa manhã de quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade de falar na Rádio São Paulo, Rádio da Nossa História. Já um abraço para você, para a doutora Juliane, para o Miranda, para o Amado, para o Pascoal, os jornalistas aí que assessoram e dão suporte ao Jornal das 10, né, campeão em audiência, e espero estar aqui daqui a 15 dias, novamente nos microfones da Rádio São Paulo, falando sobre assuntos de interesse da população. Muito obrigado e bom dia a todos. São 10h40. Você ouviu o historiador, estudioso José Antônio Ávila Sacramento trazendo essas informações sobre o Dia Nacional do Folclore. E lembrando que também é comemorado hoje o Dia da Nossa Senhora Rainha e Dia do Educador Especial. A eles, um grande abraço de toda a equipe do Jornal das 10.